Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Hermes. Pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho do conteúdo da quarta semana do seu PET volume 1. Conteúdo que será fundamental aí você aprender para responder aí, pessoal, a atividade da semana 4, tá certo? Mas antes da gente prosseguir aqui, eu quero pedir para você se inscrever neste canal, para você deixar aí um like, e para você também no final do vídeo, pessoal, fazer aquele comentário que é para ajudar na divulgação. Se você já é inscrito, pessoal, por favor, ative o sininho para receber aí as notificações de tudo que é postado aqui, tá certo? Então eu conto com você, eu conto com a sua parceria para que a gente possa fazer com que este canal chegue a mais pessoas, tá certo? Então já se inscreva aí, não perca tempo. Pessoal, esta semana nós vamos estudar semelhança de triângulos e trigonometria no triângulo retângulo, tá certo, pessoal? Então o que é semelhança de triângulo? Vem comigo. A semelhança de triângulo, pessoal, é a comparação entre lados proporcionais e ângulos congruentes de triângulos a fim de saber se eles são semelhantes. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui dois triângulos, nós temos aqui um triângulo maior e um triângulo menor. Nós queremos saber se esses triângulos são semelhantes. Pessoal, para a gente saber se esses triângulos são semelhantes, a gente tem que descobrir primeiro o que nós chamamos de lados homólogos. O que isso significa? Vamos lá. Observe comigo que eu deixei aqui o triângulo em um ângulo verde, um ângulo azul e um ângulo vermelho. Veja que esse lado está saindo do ângulo azul para o ângulo vermelho. Eu chamei ele de A. Do outro lado, eu tenho um triângulo também que está saindo do ângulo azul para o ângulo vermelho, que eu chamei de A'. Então, note que esse A e esse A', eles são chamados de lados homólogos, ou seja, eles têm a mesma direção, ó, sai do ângulo azul para o ângulo vermelho, sai do ângulo azul para o ângulo vermelho. Ocupa uma mesma região nos dois triângulos, então nós vamos chamar eles de lados homólogos. Veja esse, saiu do verde para o vermelho, saiu do verde para o vermelho. Então eu chamei aqui de C, chamei de C'. Posso dizer, ó, que C é homólogo a C', ocupa uma mesma região em triângulos diferentes. Esse daqui saiu do ângulo verde para o ângulo azul, saiu do ângulo verde para o ângulo azul. Então B e B' são chamados de homólogos. Pessoal, se esse triângulo é um triângulo semelhante, a divisão dos lados homólogos, ou seja, a razão dos lados homólogos, vai ser sempre igual uma razão K. Ou seja, se eu pegar esse lado A, dividir para esse lado A', e pegar esse lado B e dividir para esse lado B', eu vou encontrar sempre o mesmo resultado. Se eu pegar C dividido por C', também vou encontrar esse mesmo resultado. Então existem três tipos de semelhanças de triângulos que a gente precisa aprender. Quais são? Vamos lá. Não é necessário que se conheça todos os lados e ângulos do triângulo para que tenhamos a semelhança assegurada. Nós temos um critério que nós chamamos critério lado, 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 ou seja, LLL. Como funciona esse critério? Se dois triângulos possuem os seus lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Então, ó, esse lado B dividindo por esse lado B dá um valor. Esse lado A dividindo por esse lado A' dá o mesmo valor. Esse lado C dividido pelo lado C' também dá o mesmo valor. Nós podemos dizer que esse triângulo ele é semelhante LLL, ou seja, lado, lado, lado. Nós temos também o critério lado, ângulo, lado, ou seja, LAL. Se dois triângulos têm dois lados diretamente proporcionais e os ângulos por eles formados congruentes, então eles são semelhantes, tá vendo? Eu posso dizer que B dividido por B', C dividido por C', se dá o mesmo resultado e eles formarem o mesmo ângulo, tá vendo? Nós podemos dizer que eles são semelhantes lado LA. E o outro é critério ângulo, ângulo, AA. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes, eles são semelhantes, tá vendo? Nós temos aqui que o lado AB forma esse ângulo cor de abóbora, e esse lado BC forma um ângulo verde. Olha do outro lado, A' e B' formou o ângulo cor de abóbora e BC', formou o ângulo verde. Então aqui nós temos o caso de semelhança ângulo, ângulo ou AA, tá certo?
Vamos aqui resolver um probleminha utilizando semelhança de triângulo para você entender. Vamos lá. Nós temos aqui um triângulo menor, onde tem esse lado que mede 30 centímetros e esse lado 18. E esse ângulo do meio formado por esses dois lados é de 56 graus. Aqui do outro lado nós temos x, né, um triângulo maior, 36, e aqui nós temos o mesmo ângulo de 56 graus. Veja o seguinte, aqui temos um ângulo 56, aqui temos um ângulo 56. Os mesmos dois lados aqui homólogos, tá vendo? Ó? Esse é homólogo a esse e esse é homólogo a esse, tá vendo? Tá saindo do 56 para o 90, tá saindo do 56 para o 90. Então são homólogos. Então como que a gente vai calcular esse valor? A gente vai colocar então aqui a igualdade das razões. Então vai ficar 18 dividido para 36 é igual 30 dividido para x. Então vamos colocar do outro lado, igual 30 dividido para x. Vamos multiplicar cruzado, pessoal, aqui, ó. Vai ficar 18 vezes x vai dar 18x e 36 vezes 30. Resolvendo aqui ainda, nós vamos ter 18 vezes x é igual 36 vezes 30, pessoal, é 1080. Então nós vamos ter 1080. Resolvendo aqui ainda, x vai ser igual 1080. Esse 18 está multiplicando, nós vamos passar para cá dividindo. Então nós vamos ter x vai ser igual 1080 dividido por 18. X vai ser igual a 60. Então nós vamos substituir o x aqui por 60, tá certo? Pessoal, na matemática nós vamos destacar dois tipos de estudos da trigonometria. O primeiro nós vamos falar é trigonometria no triângulo retângulo, muito comum aí desde o 8º ano, né, 9º ano, que vocês já conhecem, é trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, pessoal, como vocês já bem sabem, é aquele triângulo formado por um ângulo de 90 graus e os dois lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus recebe o nome de catetos. E o lado maior que está à frente do ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Esses dois ângulos que nós temos aqui em relação ao ângulo de 90 são chamados de ângulos agudos, né? Então, a soma desses dois ângulos internos aqui tem que dar 90. Pessoal, nós sabendo um ângulo aqui, ou seja, olhando para um ângulo agudo do triângulo retângulo, é possível buscar algumas relações trigonométricas para saber o seno e o cosseno e a tangente desse ângulo. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para o ponto B aqui, ó, para este ângulo B, eu posso tirar daqui a relação seno, cosseno e tangente. Olhando para este ângulo, o cateto que está à frente dele é chamado de cateto oposto. E o cateto que está formando o próprio ângulo que eu estou observando é chamado de cateto adjacente. Agora, professor, e se eu estivesse olhando para esse? Se você estivesse olhando para esse cateto aqui, ó, é o que está à frente desse. Então, esse seria cateto oposto, AC, né? E esse daqui seria cateto adjacente, porque é a reta que forma o ângulo de 90 e também forma o próprio ângulo em questão, tá certo? Então, olhando para este ângulo, nós vamos olhar para este lado, é o cateto oposto. O lado que forma o ângulo de 90 e que não forma o ângulo que eu estou olhando é cateto oposto. E o lado que forma o ângulo de 90 e também forma o ângulo que eu estou observando é chamado de cateto adjacente, tá certo? Fazendo as relações aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. O seno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui vocês devem lembrar, colocar na mente de vocês e não esquecer nunca mais, certo? Ó, então, seno, geralmente a gente coloca assim, ó, C de cateto, O de oposto. Então, COH dividido por H, certo? De hipotenusa. Então, COH. Cosseno, cateto adjacente, KH, certo? E tangente, cateto oposto, CO, por cateto adjacente, K, COK, tá certo? Então, para você nunca esquecer aí essas relações aí, você nunca pode esquecer isso daqui. Vamos para um exemplo aqui na prática, pessoal, para você entender. Vamos lá, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, por sinal, porque nós temos aqui um ângulo de 90, tá certo? Não foi dado para nós o valor dos ângulos aqui, pessoal, não foi dado o valor dos ângulos, foi dado os valores dos lados. Eu quero saber o seguinte, qual é o cosseno, a tangente
e o seno deste ângulo alfa que não foi dado para nós. Usando essas relações aqui, ó, seno é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Vamos lá. Quais são os catetos aqui, ó? 5 e 12 são catetos, porque formam um ângulo de 90. Agora, em relação a alfa, quem é o cateto oposto para a gente fazer o seno? O cateto oposto é o que está à frente dele, é o 5. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o seno cateto oposto 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Hipotenusa é o que está à frente do ângulo de 90, 13. Então, 5 dividido para 13 é 0,38. Esse é o seno desse ângulo que não sabemos o valor numérico. E o cosseno, professor? O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o lado aqui que forma o ângulo de 90 e também forma o ângulo em questão. Então, o ângulo em questão é alfa. Então, 12 dividido por 13. Se eu dividir 12 por 13 aqui, nós vamos achar cosseno. Então, o valor de cosseno é 0,92, certo? E a tangente, professor? Também muito fácil. A gente pegar a tangente é a divisão do cateto oposto, que é 5, pela divisão do cateto adjacente, que é 12. 5 dividido por 12 é igual a 0,42. Então, posso dizer que tangente, né, de alfa, que nós não sabemos o valor numérico, é igual a 0,42. Tá certo, pessoal? Existe também uma outra forma da gente fazer isso aqui, pessoal, que é quando no valor do ângulo a gente conheça esse ângulo. Ou seja, em vez da gente agora utilizar a relação seno, cosseno e tangente para descobrir o valor do ângulo, a gente usa essa relação para descobrir o valor de um dos lados do triângulo. E aí a gente substitui o valor de seno, cosseno ou tangente do ângulo. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiramente, esse ângulo alfa, pessoal, ele pode pertencer a um conjunto de ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Esses ângulos notáveis já têm um valor pré-estabelecido para seno, cosseno e tangente. Como você vê, ó, seno de 30 está o valor aqui, seno de 45 está o valor aqui, que é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 está o valor aqui, que é raiz de 3 sobre 2, certo? O cosseno de 30 está aqui o valor, que é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, a tangente é igual, de 45 é igual a 1 e a tangente de 60 é igual a raiz de 3. É uma tabelinha que vocês devem saber, ou seja, nunca pode esquecer isso daqui. Vocês vão ter que aprender o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos chamados ângulos notáveis, que são os que mais aparecem nas questões de matemática. Pronto, com base nisso eu quero saber o valor de x. Veja, se esse ângulo aqui for um ângulo de 60 graus, por exemplo, né, vamos supor que isso daqui é um ângulo de 60. Qual é o valor de x? Então vamos lá, em relação ao ângulo de 60, esse x é um cateto adjacente, porque ele forma um ângulo de 90 e ele forma um ângulo de 60 que nós estamos observando. Então ele é um cateto adjacente. Nós já temos a medida da hipotenusa e nós já temos a medida do cateto oposto. Agora das relações matemáticas, pessoal, quais delas usa cateto adjacente na fórmula? Ó, essa daqui não usa cateto adjacente, então nós não vamos usar seno. Esquece. Agora veja, o cosseno a gente tem cateto adjacente por hipotenusa. Dá para usar cosseno. E a tangente a gente tem cateto oposto por cateto adjacente. Dá para usar tangente também. Então você pode usar qualquer uma delas duas. Então vou usar cosseno, tá? Pode usar essa ou essa. Então se eu usar o cosseno, eu vou colocar cosseno de 60, já que nós falamos que aqui é 60, vai ser igual. O cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. O cateto adjacente é x, tá vendo? Ó? X é o cateto adjacente desse ângulo, porque ele forma um ângulo de 90 e forma um ângulo que estamos observando. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é 13, como nós já vimos, ó, está à frente do ângulo de 90 graus. Pronto. Agora nós vamos colocar no lugar de cosseno de 60 o valor que realmente vale, que você já sabe, ou seja, que você vai aprender a tabelinha. Qual é o cosseno de 60? Ó, cosseno, vem aqui de 30, de 45, de 60. Cosseno de 60 está aqui, ó, 1 sobre 2. Vou substituir isso daqui por 1 sobre 2. Né? Cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, que é igual a x dividido por 13. Agora eu tenho duas igualdades de fração, pessoal. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 2x é igual a 1 vezes 3, que é 13. 2x é igual a 13. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma multiplicação aqui com a variável x. Eu vou levar ele para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 13 dividido por 2.
ou x vai ser igual a 6,5. Achamos o valor de x aqui quando este ângulo é 60 graus. Então é assim que a gente aprende aí, que a gente usa a trigonometria no triângulo retângulo. Com essas informações, você será capaz agora de voltar lá na atividade e responder aí a atividade da semana 4 do seu PET volume 1, tá certo? Então eu conto com você, conto com a sua parceria. Antes de sair do vídeo, por favor, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Também faça um comentário e deixe aí o seu like, tá certo? Até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau!